Senhoras e senhores, muito bom dia. Dia 13 de 4 de 2026, nós iniciamos mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos e aqui comigo está o nosso estrategista de ações, Edu Plastino. Edu, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Orlando. Muito bom dia para todo mundo que está assistindo. Ótima semana para todo mundo. Edu, nós tivemos uma semana incrível e um final de semana terrível. O que Terrível. é que vem pela frente? Show de bola. Orlando, obrigado pela pergunta. Eu acho que você colocou muito bem. Vem sendo até uma tendência, dá para dizer tendência. Eu venho reparando isso nos últimos, não é porque a gente está na segunda-feira, mas realmente os finais de semana têm sido muito determinantes para conflitos. Isso desde a época do conflito de Rússia e Ucrânia e também essas últimas invasões dos Estados Unidos, né? A própria questão envolvendo Maduro também foi meio no ano novo ali, né? Enfim, realmente esses feriados e, enfim, e finais de semana vêm sendo, coincidentemente ou não, datas muito relevantes para essas questões geopolíticas. Então, segunda-feira comum, né, de ser um dia de extrema volatilidade e de mudanças de direção, né? E como você bem colocou hoje, mais uma vez, e vou tentar aqui explicar para o pessoal um pouco do que está acontecendo. Antes da gente chegar no final de semana terrível, como você bem colocou, né, vamos falar um pouquinho da. Vamos começar pela notícia boa, né, falar um pouquinho da semana passada. É que Semana a gente passada teve foi. até máximas históricas de Sim, uma atrás novo. da outra, né? Exatamente. O pessoal até. A gente recebeu bastante questionamento, né? Poxa, como que a Bolsa está indo tão bem? E como você bem colocou, né, a gente teve várias renovações de máxima. O Ibovespa chegou a subir ali na semana passada, fechou subindo, melhor dizendo, quase 5% em reais e quase 8% em dólares, né? Uma semana realmente extraordinária. Bolsa muito pertinho ali de bater os 200 mil pontos, já acima dos 197 mil. Então, é uma marca super relevante, uma marca histórica para o Ibovespa, se chegar ali aos 200 mil, importante para todo mundo. O dólar, né? A gente pode acabar vendo essa combinação ao mesmo tempo. Né? A gente pode ver a Bolsa batendo 200 mil com o dólar a 5. Né? Então, o dólar fechou a R$ 5,01, né? Já Só para fazia tempo, hein? muito tempo, né? Fazia tempo. Então, só para dizer que não fechou abaixo de 5, resolveu fechar a 5,01 centavo. Então, a curva de juros aqui fechou. A gente viu um movimento que tudo isso veio muito por conta do maior otimismo com relação a algum tipo de trégua na guerra, né? A gente teve o fatídico dia ali na terça-feira, que foi anunciado ali um cessar-fogo de 2 semanas, né? Para que houvessem ali negociações entre os países. E dali para frente, né, ir aos Estados Unidos, naturalmente. E dali para frente o mercado entrou num modo que a gente chama muito aqui no mercado de risk on, para quem eventualmente não está tão acostumado, significa como se fosse um interruptor, né? O risk on, risk off, né? O risk on, o mercado está comprando risco, imaginando, né? Não que o conflito fosse necessariamente acabar, mas atribuindo uma probabilidade maior para que houvesse algum tipo de resolução, especialmente relacionado ao Estreito de Hormuz, e dali para frente o mercado, como eu disse, né, os mercados emergentes foram muito bem, o fluxo estrangeiro veio aqui para o Brasil, dólar caiu, curva fechou, a bolsa disparou, e como eu estava comentando sobre os setores, a gente viu dois quase que extremos da bolsa performando muito bem. A gente viu os setores defensivos indo realmente muito bem, os setores que os investidores, até nessa última alta do Ibovespa, nesse movimento de forte alta do Ibovespa, foram os setores que foram bem. Então a gente pega, poxa, setor das empresas de energia elétrica, os bancos, setor de saneamento, foram realmente muito bem. E também, como a curva de juros fechou, a gente viu aqueles setores mais cíclicos também indo bem. Né? Então a gente viu os shoppings, setor de varejo, transporte, educação, indo performando bem aí por conta desse fechamento de curva, ao passo que as exportadoras não foram tão bem por conta dessa queda do dólar, especialmente, e o principal, né, já o principal, há várias semanas, o principal destaque é o petróleo. O petróleo caiu bastante na semana, voltou ali para os US$ 95 ali por barril. Então, essa queda do petróleo e do dólar, né, fizeram com que as exportadoras acabassem segurando ainda o que poderia ser uma alta maior ainda do Ibovespa, poderia ter batido 200 mil pontos se a Petrobras tivesse ajudado um pouco mais, né, um papel que tem muito peso aqui na Bolsa. Tá? Então, retomando, semana passada foi essa atuada de cessar fogo, né, risk on ali nos mercados, e
chegamos ali ao final de semana, Final de onde a gente. semana parece um negócio engraçado aqui. Eu gostaria que você explicasse para a gente, porque a princípio o Irã fecha o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos quer abrir. Agora o Irã quer abrir, os Estados Unidos querem fechar o Estreito de É, Hormuz. Tá é meio delicado. confuso, né? Realmente, você tá perfeito na sua colocação, tá, Orlando? O que que aconteceu, né? Os Estados Unidos e o Irã estavam negociando no Paquistão, né, algum tipo de cessar-fogo, até outros países ali, enfim, chegaram a se colocar à disposição para ajudar ali nas negociações. Parecia que estava caminhando ali na sexta-feira, né, que iria caminhar para algum tipo de resolução. Muitas pessoas, inclusive até eu me coloco nessa, né, acreditavam que os Estados Unidos não teriam tantos motivos assim para, especialmente o Trump, para estender tanto assim essa história. Seria mais uma questão ali de chegar num acordo que todo mundo conseguisse sair meio por cima, né, criar sua própria narrativa para dizer que saiu vencedor ali do conflito. E essas negociações se estenderam por muitas horas ali ao longo do final de semana. Estados Unidos não abria mão da reabertura do estreito e também do Irã não poder mais enriquecer urânio, enfim, né, por conta das instalações ali nucleares. E não houve acordo. Assim, o Irã também queria um ressarcimento ali em cima dos danos causados, queria sim não abrir a mão de poder continuar enriquecendo urânio, que nas palavras deles, né, são para questões ali energéticas e não nucleares, né? E no final das contas não houve então nenhum acordo. Os diplomatas americanos que estavam, né, e iranianos também no Paquistão voltaram, né, sem nenhum tipo de acordo, e a gente voltou a enxergar diversos ataques ali no Oriente Médio, envolvendo o Líbano, enfim, né, enfim, outros países ali até que o Trump tinha até solicitado para o Netanyahu, né, que parasse com os ataques ali no final de semana, para não confundir as coisas, não atrapalhar ali as negociações, e isso aí não aconteceu. A gente continuou vendo os países se atacando ali, e isso mudou, né? Acho que a gente puxa um pouco o freio de mão aí no final de semana no humor do mercado, né? Acho que essa parte mais importante até agora do Morning Call que a gente vem falando, né? Tivemos uma semana passada muito boa e de repente o investidor que, poxa, foi curtir o final de semana e agora está ouvindo o Morning Call. Eu acho que é importante entender que nesse momento, até trazendo um pouco já para a agenda do dia e como que estão as pré-aberturas, nesse momento a gente vê justamente o contrário, né? Lembra que eu comentei do interruptor que estava no risk-on? Agora a gente está vendo o interruptor, alguém foi lá e apertou lá para o risk-off, tá? Então, O Howard Marks fala disso na questão do pêndulo, né? do pêndulo Extremo otimismo, extremo pessimismo. A gente nunca tá no meio, né? Tá sempre nunca ali tá. nos extremos. Exatamente. Então, o que vem acontecendo hoje é justamente como você fez a analogia ali do pêndulo, né? Agora a gente está indo para o outro lado ali do pêndulo. Só para a gente ter ideia, o petróleo está subindo 7% agora, né? Voltando ali para cima dos US$ 100, negociando ali perto dos US$ 102 o barril ali, o Brent. A gente estava 95 na sexta-feira, já estava voltando ali para baixo do 100. Então, mais uma vez, petróleo para cima. A gente deve ver as curvas aí de juros abrindo, provavelmente os papéis que acabam dependendo um pouco mais de juros, né, de inflação mais baixa, provavelmente devem sofrer um pouquinho, pelo menos ali na abertura, se não tivermos mais grandes novidades nesse sentido. Então, petróleo em alta e as principais bolsas aqui da Europa, os próprios futuros ali do S&P 500, tem as bolsas da China também, todas em queda ali entre 0,5% e 1,2%, tá? Então, não é nenhum pânico generalizado, tá? Acho que para quem de repente possa ter ficado um pouco mais preocupado também, não é que a gente deve ter uma queda de 3, 4%, nada disso. Ainda mais no Brasil, né? O Brasil a gente viu muitos desses dias o Brasil até ir bem, até subir, né? Tanto pelo peso, obviamente, que o setor de petróleo tem na bolsa aqui brasileira, perto de 17% do nosso índice é composto por Petrobras e as que a gente chama de junior oils, né, as outras empresas aqui de petróleo, e também pelo, muitas vezes, o fluxo, né, enfim, o pessoal acaba evitando essas geografias, até trazendo um pouco para o Brasil. A gente tem visto a Bolsa Brasileira muito resiliente, né, durante esse período, não só na época de risk-on, mas também nos dias de risk-off, alguns dias a gente caindo muito menos do que outros mercados, e alguns até subindo um pouquinho, né, em dias que outras geografias estão caindo. Então, acho que para o investidor que está olhando mais para o mercado brasileiro, não é o final do mundo, assim, pensando nos últimos dias desse tipo que a gente teve
mais relacionado ao início do conflito, tá? É, posso falar um pouco da agenda do dia aqui, Orlando? Não sei se você queria fazer algum Claro, claro, comentário. vamos. A Tô. agenda do dia é bem esvaziada, tá? A gente tem alguns dados na China de balança comercial referente a março. O que a gente tem aqui, que a gente tem na verdade toda semana, mas que dessa vez vai ser bastante relevante, é o Boletim Focus, né? A gente está vendo sucessivas revisões para cima, né? Nas projeções ali de inflação. Não vai ser diferente dessa vez, provavelmente. A gente deve ter algum tipo de revisão ali em cima disso. E o mercado vai ficar bem de olho, então apesar de ser um dado que sai toda segunda-feira, eu acho que hoje vale uma atenção um pouco especial para o Boletim Focus. E a gente vai ter uma série de reuniões também do FMI ao longo dessa semana. Então, acho que é importante a gente ficar de olho. Isso vale não só para hoje, mas diversos bancos centrais enfim, vão fazer declarações ali no FMI ao longo da semana. E, naturalmente, devem comentar sobre esses conflitos geopolíticos, esses choques ali inflacionários, questão energética. Então, tudo isso deve vir à tona aí ao longo da semana, na qual a gente tem uma agenda até um pouquinho mais esvaziada no dia de hoje. Nos outros dias a gente tem dados de inflação, a gente tem dados referentes até ao primeiro trimestre cheio também, então ficar de olho aí bastante na agenda. E infelizmente mais uma semana que a gente vai ter aí o holofote macroeconômico, os tweets do Trump, né? Tudo isso fazendo mais preço do que qualquer outra variável, provavelmente, tá? Hoje, então, temos uma agenda mais esvaziada. O mercado vai dar uma panicadinha de início, mas muito provavelmente com passo de espera mais uma vez, né, Edu? Vamos ver se eles entram em algum. Eles voltam a negociar, até ali, até pela manhã que eu estava lendo algumas coisas, de que outros países ali, da própria Europa e Oriente Médio, ali estavam buscando, mas ainda bem, assim, leitura de manchete mesmo, tá? Ainda bem nos primórdios ali para tentar fazer com que essas negociações voltem, tá? A grande questão é um pouco do que eu comentei, assim, existem fatores que os dois países não estão abrindo muito mão ali na hora de negociar, e até o ponto que, desculpa, eu até acabei esquecendo de comentar, você levantou esse ponto, eu comecei a explicar e não trouxe, né, do fechamento do estreito, né, você falou, poxa, no início, todo mundo quer que o estreito de Hormuz seja reaberto, o Irã estava segurando para reabrir, porque é a principal arma ali de negociação, e depois que não houve acordo, né, os Estados Unidos ali, o Trump até postou sobre isso, né? Eles decidiram agora que eles vão fechar os portos do Irã, vão tentar prejudicar ali o comércio do Irã. A gente viu alguns navios ali passando pelo Estreito de Hormuz, uma coisa meio esquisita assim, né? Alguns navios aliados eles deixavam passar, outros eles cobravam uma tarifa como se fosse quase que um suborno ali, enfim, um negócio meio eles decidiam quem passava e quem não passava, quem cobrava e quem não cobrava. É uma coisa meio esquisita. Os Estados Unidos, depois que não teve acordo, falou: não, então vamos fechar tudo, não passa ninguém também, né? Aqui pelos portos, pelo estreito. Então, agora ficou realmente essa certa guerra mesmo, não no sentido né, bélica assim, mas em torno ali do trânsito ali por volta do estreito, o que deve ser bastante complicado realmente para o mercado essa semana, porque esse é um ponto que eu acho importante trazer aqui. Semana passada foi um alívio generalizado na bolsa e na verdade mesmo, a gente teve pouquíssimo avanço com relação ao tráfego no Estreito de Hormuz, na prática mesmo, no mundo real, né? Os navios não estavam passando, a logística não estava funcionando adequadamente, até algumas matérias que eu li comentando sobre a quantidade de minas que o Irã tinha jogado ali no mar, né, e que não era tão simples assim, eles pegarem de volta essas minas, mesmo que eles quisessem reabrir o estreito. Então, acho que essa disparidade, esse descolamento entre o mundo real e o que o mercado estava colocando no preço, talvez essa semana a gente enxergue ali realmente uma volta ao mundo real, digamos assim mesmo, né? Porque o mercado foi colocando as expectativas que o conflito ia terminar no preço, né, ao longo da semana, e no final de semana ficou meio na cara agora que não, né? Pelo menos hoje, né? Pode ser que ao longo da semana mude de novo o cenário, mas no final de semana ficou claro que não, isso aí não deve terminar. Então, mais uma vez, a gente deve ter um fechamento desse descolamento entre as expectativas e o que a gente está vendo ali no mundo real, tá? Boa, Edu. Então, muito obrigado pela participação, Edu. A gente vai encerrando aqui o nosso Morning Call, dizendo para o nosso
cliente, e para aquele que também não é nosso cliente, que ele pode se inscrever aqui embaixo para receber as informações, receber os morning calls diários, inclusive, que a gente faz. Logo teremos as comunidades de WhatsApp disponível também para que você possa acessar, receber as informações quentes direto do Edu, direto do Jung também, que é nosso economista-chefe. E nós encerramos aqui o nosso Morning Call dizendo que nós vemos o mercado de diversos pontos para que você tenha o seu ponto de vista. Excelente semana a todos. Isso aí, pessoal. Obrigado.